Queridos, estávamos louvando o nome santo de Deus. E se você prestou atenção, nós cantamos que dependemos do Senhor, que dependemos da sua graça e da sua misericórdia. Se nós olharmos bem as letras que nós entoamos, veremos que elas apontam para a nossa necessidade de Deus. E quando nós olhamos a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que o Espírito Santo fala conosco a respeito da necessidade dessa busca, desse estar na presença do Senhor. E hoje eu quero falar com vocês a respeito das palavras de Cristo Jesus, o nosso Senhor, palavras que Ele direciona àqueles que são fiéis, palavra que Ele direciona àqueles que o buscam incansavelmente. E nós vamos meditar, irmãos, em verdades imutáveis de Deus para as nossas almas. Verdades que nós vamos contemplá-las ao vivo, ali na glória, ao estarmos diante do Todo-Poderoso, ao vivenciarmos Deus por toda uma eternidade, onde experimentaremos a profundidade do seu amor para conosco, revelada de uma forma intensa, de uma forma grandiosa. Haja vista que hoje nós temos a revelação do Senhor, mas ela soa como aparente, como superficial. Mas o dia que nós estivermos ali na glória, nós vamos conhecer de fato a verdade, Cristo Jesus. No entanto, nós estamos nessa caminhada, irmãos, cada dia mais buscando essa unidade com Cristo e deixando-nos envolver por Ele a cada instante das nossas vidas. Sabemos e sei que vocês têm procurado essa presença do Senhor, que têm reservado tempo para Deus em vossas vidas, porque eu os considero como filhos de Deus. Eu olho para vocês e vejo filhos de Deus neste lugar. E os filhos do Senhor têm prazer em estar diante do Pai, em receber cada vez mais a sua presença e deixarem-se envolver pela presença do Todo-Poderoso. Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em João capítulo 8. João capítulo 8, nós leremos a partir do versículo 31 até o 36. João capítulo 8, a partir do versículo 31 até o 36. A palavra diz que Jesus estava em Jerusalém. Ele estava no templo. Ele havia descido do Monte das Oliveiras, direcionado-se ao templo, e ali ele conversava com os judeus, com aqueles que criam nele. Ouçamos a palavra. Vamos ficar de pé para nós ouvirmos a palavra de Deus. João, capítulo 8, a partir do versículo 31 até o 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Eram judeus que haviam crido na mensagem de salvação. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Oh, glórias! E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Oremos. Amado Jesus, fala conosco nessa noite. Dá-nos a revelação da palavra, é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Amados, a palavra é clara. Jesus estava no monte, desceu do monte, dirigiu-se ao templo e ali ele fazia uma exposição clara da realidade da salvação. Ele mostrava, irmãos, a necessidade de uma vida nova, de uma vida em que o preceito principal era adorar o Senhor, servir o Todo-Poderoso, amar a Deus acima de todas as coisas. Ele falava para judeus que haviam crido nele,
A palavra diz que eram pessoas que haviam crido na sua mensagem. No entanto, amados, como em nossos dias, muitos desses judeus tinham uma fé vacilante, uma fé rasa, não haviam crescido no conhecimento do Senhor. Não havia descido até a raiz da palavra, mas viviam um evangelho de certa forma, a mensagem de Cristo de certa forma superficial. E nós temos visto muito em nossos dias essa realidade. Nós, amados, não podemos nos contentar com o pouco que nós temos, mas sim buscarmos a nos aprofundar na verdade do Senhor, a nos deixar guiar pelo Espírito Santo do Senhor, e essa deve ser a nossa meta de vida. É necessário que sejamos moldados pela palavra, moldados pelo Evangelho, moldados pela verdade, moldados por Cristo Jesus, e isso de uma forma tão profunda, a ponto de nos fazer discípulos que andem no caminho, que permaneçam no caminho, mesmo que venham as tempestades, as dificuldades, os problemas. No entanto, amados, nós não podemos abrir mão dessa verdade, não podemos abrir mão da verdade de Cristo, da liberdade que Ele nos concede. Eu quero falar para vocês que verdadeiramente livres são aqueles que têm Cristo Jesus no coração. No entanto, amados, alguns podem, devido a essa fé rasa, sem aprofundar na verdade de Cristo, alguns podem até entender que não há liberdade no Evangelho, mas a verdadeira liberdade está em servir a Jesus. Oh, glórias! Porque somos libertos da escravidão do pecado, e uma mensagem nova o Senhor nos concede, uma mensagem real o Senhor nos dá. Vemos ainda, amados, que ali no templo estavam os escribas e os fariseus. Estes eram as pessoas religiosas, os chefes, o sacerdócio. Eram pessoas importantes no templo e elas não conseguiam entender a mensagem de Cristo. Na verdade, eles queriam era matar o Senhor, queriam matar Cristo Jesus. No versículo 59, João capítulo 8, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Muitas vezes, amados, o conhecimento da religião não traz a revelação de Deus aos corações. Não seja apenas mero religioso, mas seja servo do Senhor. Homens lavados e de fato purificados em Cristo Jesus. Amém? No dia 31 de outubro foi comemorado a Reforma Protestante. Uma reforma que marcou totalmente a humanidade. Antes, uma religião que dominava, mas o Senhor despertou homens para que o verdadeiro evangelho fosse pregado. E no decorrer da história sabemos que muitos foram martirizados, torturados, porque amaram a Cristo acima de todas as coisas. Este é o evangelho que produz resultados positivos, resultados verdadeiros. Nós precisamos, amados, nos deixar envolver pelo Espírito Santo, a ponto de nada ser mais importante. Amém? Permaneça, portanto, em Cristo Jesus, no Senhor, porque Ele nos dá a verdadeira liberdade. No versículo 31, ouçam o que diz a palavra. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Oh, glórias! Se eu perguntar a vocês, quem é discípulo de Cristo Jesus nesse ambiente? Eu tenho certeza absoluta que todos vão levantar o braço afirmando: eu sou discípulo de Cristo Jesus. Glórias a Deus pela tua vida. Glórias a Deus. E a palavra diz, amados, que aqueles que permanecem na palavra, oh glórias, são verdadeiramente discípulos de Cristo Jesus. Mas é interessante entendermos o que é ser discípulo de Cristo. Ser discípulo, amado, é ser seguidor de Cristo Jesus. É alguém que ama o Senhor acima de todas as coisas, que obedece os princípios do Senhor como se não houvesse outros. E de fato, não há. Sim, muitos princípios, no entanto, o verdadeiro somente Cristo Jesus.
E nós precisamos colocar a nossa vida neste caminho, neste Jesus, e vivermos a verdade do eterno de uma forma intensa e poderosa. Não apenas simpatizantes do Evangelho, não apenas admiradores do Evangelho. Ah, eu gosto da religião, eu gosto. Não, nós precisamos gostar do Senhor da religião, amar a Cristo acima de todas as coisas. E isto, amados, leva-nos a uma vida de constância, uma vida de relacionamento diário com o Senhor, uma vida de compromisso inegociável. O que é compromisso inegociável? É aquele que não há negociação. São princípios imutáveis que você precisa ter na tua vida com relação a Cristo. E nada pode demover este princípio da tua vida. Princípios inegociáveis. Quais são os princípios? Amar o Senhor acima de todas as coisas. E diz a palavra que quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, nós guardamos os seus mandamentos. Eis aí a ordem de Cristo Jesus para os seus verdadeiros discípulos, para aqueles que não são apenas crentes superficiais, mas homens e mulheres envolvidos pelo Espírito, cheios do Espírito, transbordante do Espírito Santo do Senhor. É interessante, amados, quando nós olhamos a história, voltando ainda à reforma protestante, em 1517, no dia 31 de outubro, era fixado nas portas do templo 95 teses. E a partir daquele momento, o Senhor trabalhou o coração dos seus discípulos e nasce essa realidade na qual nós estamos inseridos. No entanto, nós sabemos que esses homens que foram fiéis, esses homens que pagaram para servir o Todo-Poderoso, eles pagaram com sua vida, muitos foram queimados, muitos perseguidos, muitos torturados, muitos sofreram coisas inimagináveis, porque não negociaram os seus princípios para com Cristo, porque não abriram mão da sua fé em Jesus, porque não deixaram Cristo em segundo plano. Eu sei que quando nós fazemos tais afirmativas em nossos dias, parece que não é bem desse jeito, não é? Mas deixe-me chocá-los com apenas 2 exemplos de homens que foram fiéis ao Senhor. Amados, a religião instituída naquela época, ela perseguia todos que declaravam-se servos do Senhor. E a perseguição não era apontar o dedo e falar, você é crente, você é protestante, você é isso, você é aquilo. Não, não era esse tipo de perseguição, porque isso não é perseguição. Mas a perseguição consistia na prisão, amados. E as pessoas eram levadas a negociar a sua fé. Tipo assim, você renega Jesus, renega a tua fé, ou você morre. Era dessa forma, irmãos. E milhares de pessoas sofreram porque amaram a Cristo, porque eram discípulos verdadeiros do Senhor. E deixe-me chocá-lo, as torturas eram terríveis. Algumas pessoas eram amarradas numa espécie de cama. Amarrado. E vinham os torturadores com uma marreta e começavam a bater seus pés. Marreta nos pés, e deixava o camarada sofrendo. E o cara sofria com aquela dor. Passava mais um tempo, marreta nas pernas. Olha só a fé do homem. Negaram Jesus? Não, morreram pela fé. A igreja da época amarravam pessoas numa espécie de cama e esticavam seus membros, braços e pernas, e esticando o camarada, aquilo ia deslocando, dores terríveis, para negar Jesus. Mas a fé era inegociável. Quando você vai um pouco para o Coliseu de Roma, quantos cristãos foram jogados naquela arena? E as pessoas vibravam em ver os leões despedaçando cristãos. Despedaçando cristãos. E ou a espada cortando o pescoço, membros, para a alegria daqueles que estavam no Coliseu romano. Bastava apenas falar,
eu nego Jesus. Só isto. Isto era a chave, negar Jesus. Mas eram homens que foram formados em Cristo Jesus. Pessoas que conheciam o Senhor a ponto de entender que a sua vida não era tão importante, que a sua vida não era tão preciosa, porque eles compreendiam que o mais precioso era estar aos pés de Cristo, em servir Jesus, em amar Cristo acima de todas as coisas. Era uma fé genuína, irmãos. Eram pessoas que não estavam apenas na igreja, eu e outros lugares para ouvir sermões, mas para falar, para testemunhar, para mostrar com a sua vida, com seu sangue, que amavam a Cristo acima de todas as coisas. Eram pessoas que não estavam brincando de ser crentes, mas que estavam prontos em morrer pela sua fé em Jesus. E eu lanço um questionamento aos irmãos que neste lugar estão e àqueles que nos ouvem pela internet. E aí? E aí? O questionamento é só esse. E aí? Entenderam? Claro que sim, não é? Claro que sim. Amados, se não houver uma mudança real, radical na nossa vida, seremos apenas mero frequentador de igreja. Ou meros frequentadores de igrejas. Estaremos apenas correndo atrás das possíveis bênçãos do Senhor, mas não prontos para morrer pelo Senhor, como Ele morreu por você e por mim. E essa é uma verdade. É para você refletir. É aquilo que a palavra traz. É Cristo falando aos nossos corações. No versículo 32, ouça o versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sei que nesses últimos tempos, esse versículo tornou-se um lema. Lema político. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez seja um dos versículos mais conhecidos em nossa nação. Odiados por uns, amados por outros. Tornou-se uma bandeira para alguns. Mas há um entendimento totalmente equivocado no sentido dessa palavra. Quando Cristo diz, e diz para a minha vida e para a tua vida, eis o que ele diz. E conhecereis a verdade vos libertará. Ele não está falando de um partido político, de filosofias, não está falando disso ou daquilo, mas ele está apontando para si mesmo. A verdade, amados, a qual Cristo referia-se, era ele mesmo. Ele está fazendo uma referência, um alto testemunho a seu respeito. E nós precisamos conhecer essa verdade, conhecer Cristo Jesus, conhecer a realidade do eterno, porque essa realidade, ela nos libertará. Essa verdade nos libertará das prisões. Não políticas, filosóficas, mas religiosas e espirituais. Nós precisamos estar atentos a esta verdade, amados, e olhar para Cristo Jesus como aquele que pode mudar completamente a nossa existência. Porque a partir do momento que nós olhamos para esta verdade, conhecemos a Cristo, teremos experiências íntimas, profundas com o Senhor. Nós precisamos ter experiências com o Senhor. Precisamos conhecer a Cristo, conhecer o Todo-Poderoso. A verdade, amados, é Cristo Jesus. A verdade não é uma filosofia. A verdade não é uma tese. A verdade não é princípios religiosos. Não, a verdade é Jesus, a pessoa de Cristo. Essa pessoa que precisa nos envolver e ela precisa ser vista na nossa existência. Nós precisamos refletir Cristo onde quer que estejamos. Precisamos refletir Cristo Jesus. Qual é o teu testemunho? Qual a verdade na tua vida? Cristo é a verdade? Cristo é a verdade? Irmãos, gostaria muito que nós crescêssemos, para que pudéssemos olhar para Jesus e reconhecer a grandiosidade de Jesus
a ponto de estarmos prontos para, quem sabe, passarmos por torturas terríveis, como milhares, talvez milhões, passaram no decorrer da história do cristianismo. Nós precisamos estar prontos para defender a nossa fé. Nós precisamos estar prontos para testemunhar da nossa fé. Nós precisamos estar prontos para vivermos Cristo Jesus de uma forma intensa e verdadeira. Porque quando Cristo adentra essa verdade, adentra ao nosso coração, ela produz transformação interior. E eu quero afirmar, para que você possa refletir, impossível que essa verdade esteja dentro do teu coração e que não haja mudança, Impossível. É para você pensar. Não sou eu que aponto, é Jesus que aponta para você. E aqui Jesus está, de fato, apontando para você. Ele estava apontando para aqueles judeus que haviam crido nele. E ele fala que se porventura a nossa vivência com ele não produz mudanças que parte de dentro para fora, não existe comunhão com ele. Nós precisamos derramar de nós rios de águas vivas. E isso se aplica a todos os aspectos da nossa vida. Essa verdade, Cristo, quando ela entra em nosso coração, ela dissipa toda sorte de trevas. E o que são as trevas? Toda sorte de práticas contrárias à vontade do Senhor. Amém? Ela desfaz o engano, ela liberta a alma. Essa verdade, amados, muda totalmente os nossos conceitos, a nossa realidade e a nossa vida. Essa realidade faz-nos viver Cristo acima de todas as coisas. João capítulo 17, versículo 17, Cristo diz: santifica-os na verdade, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Senhor quer discípulos santos, santificados na palavra. E quem é a palavra? Jesus. Jesus é a verdade, é o caminho. Jesus é a palavra. Jesus é a salvação. E nós não podemos nos esquecer dessa verdade e viver algo paralelo. Amém, amados? Oh, glórias! Qual a condição do verdadeiro discípulo? Qual a condição? Se vocês permanecerem em mim. Se vocês permanecerem em mim. Eu sei, amados, que ultimamente minha palavra não tem agradado muito as pessoas, mas fazer o quê? As palavras de Cristo também não agradou milhares de pessoas e o crucificaram. Aqui no versículo 59, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Mas não há como ser diferente, não há como ser diferente. A Bíblia diz, aqueles que são discípulos devem permanecer nele. E é impossível uma permanência em Cristo quando os atos e ações apontam para uma vida de pecado, para uma vida longe da presença do Senhor. Amém? Então o que é que Cristo diz para vocês? Para nós? Que devemos permanecer nele. Esta é a condição para que tu sejas discípulo de Cristo. Não te engane. Ainda, diz que é necessário conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas Cristo está fazendo referência a Ele mesmo, porque Ele diz, eu sou a verdade. Conhecereis a verdade. Essa é uma realidade que nós não podemos fugir, irmãos. Nós precisamos conhecer a Cristo a ponto de vivermos a verdade, de vivermos Cristo, de sermos de Cristo. A ponto de nossos atos e ações, palavras, enfim, o conjunto da obra apontem para Cristo Jesus. E no versículos 34 a 36, ouçam. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Irmãos, não queira menosprezar a palavra do dono da palavra. Não queira menosprezar princípios do dono dos princípios. Não queira, amados, servir um Cristo de uma forma que ele diz que não é daquele jeito. E quando nós observamos essa palavra, ela fica clara, ela traz uma revelação tão profunda, que leva-nos a uma reflexão profunda. E no versículo 34, mais uma vez, é preciso que leiamos. Diz: em verdade, em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado, é servo do pecado. E nós precisamos ser escravos de quem? Servos de quem? Do Senhor, não é verdade? Nós somos chamados para sermos servos do Senhor. E essa palavra servo é a mesma palavra traduzida como escravo. Nós precisamos ser escravos do Senhor. Mas diz a palavra que é impossível servirmos a dois senhores. Ou você serve o Senhor, ou não serve o Senhor. E se você é escravo do pecado, como diz a palavra, se você é escravo do pecado, isso significa que a tua comunhão, a tua servidão a Cristo foi quebrada. Foi quebrada. E o que isso leva-nos a entender, irmãos? Nós não podemos, de forma alguma, nos dar privilégios ou opções de cometermos pecados na nossa vida. Nós não podemos abrir portas para o pecado. Nós não podemos, amados, dar lugar ao pecado na nossa existência. Nós somos chamados, como diz a palavra, para sermos santos. Olha só o que Cristo disse. João 17, santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. Nós precisamos viver separados para Cristo. Santifica-os na verdade, entenda como separados para Cristo. E esta é a realidade. E se nós somos separados para Cristo, como posso ser escravo do pecado? Irmãos, eu não estou aqui apontando para ninguém, porque eu não conheço o coração de ninguém, e graças a Deus por isso. Não conheço nem mesmo o meu coração e tento trazê-lo cativo à presença de Cristo, mas diz a palavra que o coração é enganoso. Portanto, que cada um ouça Jesus falar ao seu coração. Ouça essa palavra, não como do pastor Elias, porque ela não é minha. É apenas a reprodução daquilo que Cristo disse. E a afirmativa dele é que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aí? Você é escravo de quem? Ah, mas pastor, nós somos carne, carne é fraca. O diabo colocou isso na tua cabeça, sabia? O diabo falou para você o seguinte, entenda o seguinte, liga aí, você é carne, a carne é fraca. Como é que você vai ser santo? O diabo enche a tua mente de coisinhas. Tem até princípios, base verdadeiras. Ele vai enchendo a tua mente de coisinhas. Aí você, já dominado, não é que é mesmo? Como é que eu, um pobre comedor de feijão, um pobre mortal, posso ser santo? Como é que eu posso viver sem pecar? Aí você escancara as portas. O que acontece? O caminho largo. O caminho largo. Amados, a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que nos fortalece.
E nós que somos lavados, purificados, somos discípulos de Cristo, nós que conhecemos a verdade e que vivemos essa verdade, temos essa verdade, Cristo em nossa existência. A palavra diz que Ele nos fortalece, que o Espírito Santo nos coloca de pé, que é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que nos dirige, é o Espírito Santo que faz-nos andar, é Ele que abre o caminho, fecha o caminho, que nós somos apenas alguém nas mãos do Senhor. Só que o diabo não fala isso para você. Ele fala apenas que você é fraco, que você não consegue isso, aquilo, outro. Não vista esta camisa. Não vista. Mas deixe-se envolver pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito, amados, que quebra a nossa autossuficiência religiosa e nos faz totalmente dependente de Cristo Jesus. Não é mais o meu frequentar a igreja, não é mais o meu dizimar, não é mais o meu ofertar, não é mais cantar, não é mais isso ou aquilo no templo que vai aproximar-me de Cristo, mas é o meu princípio inegociável. Porque eu amo Jesus acima de todas as coisas, que leva-me ao templo. No templo eu dizimo, oferto, louvo, adoro, prego, canto, enfim. Entenderam a mudança de visão? Quando nós estamos aqui, irmãos, estamos porque os nossos princípios são inegociáveis, porque nós cremos na salvação de Cristo, porque nós cremos que somos do Senhor, nós cremos que somos livres para servir ao Senhor com integridade, com totalidade, com toda a nossa existência, com toda a nossa vida. E essa liberdade, ela rompe as correntes da escravidão ao pecado e faz-nos vidas novas, para servir com prazer, com alegria, o Criador Jesus Cristo. É a nova natureza. É a nova natureza. Nós temos um problema sério com as nossas quartas-feiras. E qualquer outro tipo de culto fora do culto dominical. Quem é que tem trabalhado a tua mente para você não estar na igreja? Eu não vou dar resposta, só para você pensar. Evidentemente que há situações que são totalmente compreensíveis e justificáveis. Mas vamos para aqueles que são injustificáveis, que não há uma justificativa lógica. E aí? Por que você fica em casa? Por que você não vem ao templo? Por que você não fala de Jesus? Por que você não lê a Bíblia? Por que você não ora? E etc. Quem é que tem sussurrado aos teus ouvidos? Eu não vou apontar dedo, mas é para você fazer um auto-julgamento. A nossa vida, irmãos, ela precisa ser marcada por altos julgamentos. Nós precisamos, todo santo dia, analisar a nossa vida e vermos se estamos com nossos princípios firmes ou se já negociamos esses princípios. Fique atento. Mais uma vez, para deixar os irmãos arrepiados, como isso me deixa arrepiado. Já pensou? Oh, meu Jesus, graças a Deus, graças a Deus. Mas já pensou pegarem você aqui, chegarem aqui na frente, uma meia dúzia de pessoas? Isso não acontece porque nós estamos vivendo uma realidade diferente, mas vamos apenas para o campo das suposições. Te puxa para fora, te amarra naquele poste ali fora. Aí aparece uma picapezinha com uma madeirinha, as madeiras cortadinhas, uma lenha. E começa a colocar os teus pés naquela lenha e você é amarrado. E aparece um doidão com um galão de gasolina e joga sobre a lenha. E diz para você, nega a tua fé ou você morre. Nega a tua fé ou você morre.
E aí? Você sabia que milhares de pessoas não negaram a sua fé? Vocês sabiam que milhares de pessoas foram mortas dessa forma? Agora imagine o terror do fogo chegando no seu dedão, na sua canela, se consumindo de baixo para cima. Terror, não é, irmãos? Terror, não é? Com Jesus foi pior na cruz. Só porque te amou. Muito pior. Infinitamente pior. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Porque hoje nós não temos mais esse tipo de prova. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas tem gente negando Jesus sem fogo, sem ser esticado, sem marreta no pé. Tem pessoas negando Jesus só porque o diabo falou, olha, vai que é legal. Siga. Nada a ver. O que é que tem de boa? Que aquele pastor da igreja, aquele pastor é meio pirado da cabeça. Ele joga pedra em avião. Ele fica falando dessas coisas só para trazer terror. Aí o capeta vai soprando. E você vai abraçando o cão, vai abraçando. E por fim sai de braços dados. Porque você negociou princípios inegociáveis. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja liberto por Cristo Jesus. Seja liberto. Não permita que a ausência de fogo, de marreta, de ser esticado. É que eu não contei ainda do cavalete, irmãos. Eram tantas formas de torturas para que as pessoas negassem a Jesus Cristo. Não vou nem falar do cavalete. Deus do céu, misericórdia. Esses foram até o fim, não abriram mão. Não negaram Jesus. O que é que tem feito negar Jesus? O que é que tem feito negar Jesus? O que é que me faz negar Jesus? Vamos orar. Meu Deus, Senhor, eu te louvo, Pai, porque vivemos nos tempos calmos e serenos. Que não somos, ó Deus, colocados numa situação tão difícil quanto tantos foram colocados no decorrer da história. Só porque te amaram, Senhor. Mas que nós tenhamos a consciência dada pelo Espírito Santo que nossos princípios são inegociáveis. E que nós possamos permanecer firmes na tua presença, vivendo a tua verdade. Certos que tu és a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a Cristo e seremos salvos. Esta é a tua promessa. Deus fala sempre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Continuemos firmes na presença do Senhor. Mensagem 1437.